Editorial. Ontem me ligou o Fabrício de Freitas, dono da editora Planeta ABC. Não ouviu, mas lhe contaram sobre meu comentário aqui no programa a respeito do tratamento desumano, antiético e injusto dado pelo dono do site Campo Grande News, Lucimar do Couto, a respeito da empresa que, na verdade, não caiu, apenas foi citada e, mesmo assim, indevidamente, e isso ele disse que prova na justiça, na Operação Midas 2, acusado de ter vendido merenda escolar para a Prefeitura de Paranhos, quando, na verdade, nunca aconteceu, porque editora vende livros. Foram exibidos documentos provando a inocência da empresa citada e, segundo ele, os policiais e agentes da Receita Federal estiveram na sua editora, foram pessoas agradáveis, gentis, diretas, que inclusive tomaram café, conversaram o que seriam, inclusive pegaram o que seriam as contraprovas e foram embora. Naquele interregno que estavam visitando a empresa, eis que um carro de reportagem do Campo Grande News se postou na frente da editora, passando a fotografar a operação sem que ninguém, nem mesmo os policiais e agentes da Receita, soubessem dizer como a informação havia vazado. E foi assim que se abriram duas vertentes. Alguém de dentro da Polícia Federal ou da Receita avisou ao Lucimar, e isso é crime. Ou Lucimar tem uma bola de cristal, uma espécie de mãe de Ná do jornalismo. Mas conversando com o Freitas, que também é colega jornalista, ele me disse que estranhou os métodos do seu Lucimar do Couto em relação a ele, a seu filho e a sua esposa, porque nada contra a empresa havia sido apurado ou ventilado, mas de uma carrada só, o site Campo Grande News lançou várias matérias, todas procurando imiscuir a editora Planeta ABC na operação. E foram matérias feitas que não correspondiam à verdade. Portanto, segundo ele, inverídicas e mentirosas. E quanto mais ele, o empresário, conversava com modos, com delicadeza, com racionalidade, com coração aberto, com Lucimar do Couto, as coisas que já estavam ruins pioravam. Até que ele, desesperado com o estrago que as notícias sem nexo estavam fazendo contra a sua empresa, solicitou direito de resposta, tendo o próprio Lucimar, segundo o empresário, lhe mandado uma tabela de preços, ignorando, desconhecendo que direito de resposta é um direito sagrado e garantido constitucionalmente a qualquer cidadão, especialmente quando a pessoa se sente ofendida, como o empresário estava. Por isso, ao invés
de seguir a lei, Lucimar queria mesmo, pela atitude de mandar uma tabela de preços, lhe vender espaços no site para que a notícia, feita pelo próprio site, fosse afinal corrigida. Diante disso, o empresário voltou ao Campo Grande News para conversar frente a frente, olho no olho, com o insensato Lucimar do Couto, e diante da mesquinhez, da vaidade exacerbada do dono do site, o diálogo acabou. E quando acaba a diplomacia, instala-se a guerra. E o que restou foram porradas que os funcionários vieram acudir. O Lucimar, que experimentou a fúria de um empresário humilhado, vilipendiado, manietado e impotente para poder explicar, responder educadamente, civilizadamente, não lhe restando outra alternativa senão a de enfiar a mão na cara do agressor. E o fato acabou na delegacia, onde foi registrada uma queixa por extorsão contra o site Campo Grande News, que se prestou a um desserviço à imprensa e desrespeito a um colega de trabalho, de profissão, porque o agredido, o humilhado, o vilipendiado é também um jornalista com uma bela folha de serviços éticos prestados à nossa coletividade. Um homem trabalhador e consciente daquilo que faz como empresário, como homem de uma família bonita, voltado para a família e sem vícios. Aliás, e agora sou eu quem falo, o Lucimar do Couto sempre investiu contra os colegas jornalistas como se fosse ele, o rei da cocada preta, como se a imprensa fosse ele. Apenas e porque o Valzumiro Seulin fez e lhe deu o site como presente, sob a condição de que a ferramenta fizesse o bem para esta sociedade, porque a família Seulin é uma família que eu conheço, é uma família de bem, de procedência, responsável e trabalhadora. As vítimas das más notícias do Lucimar do Couto, aliás, esta vítima, este empresário, me apresentou todos os documentos registrados na polícia e me disse que vai manter a denúncia de extorsão contra o site e o dono dele. O que é lamentável é que nenhum colega de imprensa se levantou para defender o tal Lucimar do Couto, porque ele nunca fez isso com colega nenhum. Não houve uma só solidariedade ao site Campo Grande News ou ao seu proprietário, porque o Lucimar sempre se comportou como se fosse a última bolachinha do pacote, como se fosse um homem poderosíssimo, que nunca foi, como se fosse ele o dono da notícia nesta capital, sem saber, sem ter conhecimento, sem ter a consciência de que a vaidade precede a queda. Bom dia.